Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jorge Luiz Nery de Souza. Estou fazendo o curso de bacharelado em Teologia pela Unicesumar. Estou aqui para realizar o mapa, material de avaliação, prática de aprendizagem da disciplina de Pregação, Comunicação e Mídias. E o tema é Pregação Bíblica em Ambiente Digital, comunicando a mensagem do Evangelho com clareza, propósito e sensibilidade pastoral. E o texto base para este trabalho encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26, ao qual nos diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Procurarei, nesses 12 minutos, ser o mais objetivo possível para que haja a compreensão correta através da presença do Espírito Santo de Deus, através do direcionamento do Divino Espírito Santo de Deus, para que haja a compreensão correta e eu possa ser instrumento de Deus para que vocês possam compreender de maneira correta esse versículo. Amém? Farei o máximo para que isso seja possível. Oremos. Graças te damos, Senhor, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, pelo privilégio de estar sendo usado por ti, Senhor, nesta manhã, para que eu possa ser útil àquelas pessoas que tiverem alcance desse vídeo, para que possam compreender da maneira correta a sua mensagem através da tua palavra. Usa-me como instrumento vivo do teu santo evangelho nesse instante, Senhor, para que eu possa ser a sua boca e teu Santo Espírito esteja nos dando o seu entendimento correto. Primeiro para mim, para todos aqueles que tiverem alcance desse vídeo. Usa-me como instrumento vivo do teu santo evangelho nesse instante, Senhor, e faço minha as palavras do teu servo João Batista. Que nesse instante, Senhor, eu diminua para que o Senhor cresça, porque o entendimento vem do teu Santo Espírito. Faça, Senhor, o convencimento correto nesta manhã, e que tudo que seja feito através desse vídeo seja feito pelo teu santo direcionamento e pela tua santa aprovação. Não porque mereçamos algo que provenha de ti, Pai, mas para a tua glória e no poder e na autoridade que há no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém? João 3,16, como eu já disse anteriormente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Bom, irmãos, esse amor vem da palavra grega ágape, que quer dizer amor incondicional, referindo-se a um amor desinteressado e sacrificial, frequentemente associado ao amor divino, o amor de Deus, revelado através da autodoação e do perdão. E Deus nos deu essa opção para que alcançássemos a vida eterna, ao qual a salvação é a força motriz desse amor, e seu iniciador foi o nosso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela é, nosso Deus poderoso e único, e seu mediador é Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, o seu Filho único, e o destinatário dessa salvação é o mundo, a humanidade, e os beneficiários são todos aqueles que venham a crer, né? E através dessa crença alcançarão o galardão que é a vida eterna. E como está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador para que alcancemos a salvação. Não existe nenhum santo, nenhuma pessoa há que possa mediar o nosso relacionamento entre Deus para que alcancemos essa salvação. Nós vemos o caso de que esse amor incondicional nos foi oferecido através do sacrifício de Jesus. Essa vida santa ao qual devemos trilhar é-nos dada a oportunidade a cada dia de nossas vidas. Eu tenho o hábito de todas as vezes que eu acordo agradecer a Deus pelo despertar de um novo dia, como está em Lamentações 3, 22 e 23, não é? Que nos diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Se não fosse as misericórdias do Senhor, com certeza já teríamos sido consumidos por causa dos nossos erros,
os nossos pecados e as nossas transgressões. Louvado seja Deus, que ainda diz lá em 23, que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. E eu peço que ela esteja se renovando nesta manhã, aliás, em todas as manhãs, em meu favor, em favor dos meus filhos, Neide, Daniel, e da minha esposa Márcia. Não é? Porque são a minha família. Eu zelo pela minha família. Nós vemos que, infelizmente, por falta do entendimento correto, muitas pessoas não cumprem esse amor ágape, esse amor incondicional. Nós vemos, por exemplo, no caso da mulher adúltera, que está lá em João 8, nós vemos naquela situação que uma mulher foi pega por algumas pessoas num ato de adultério, ali em flagrante adultério. Eles levaram até Jesus, por quê? Porque fazia parte da lei mosaica que quando a mulher fosse pega no ato de adultério, ela seria apedrejada até a morte. Mas eles faziam isso também para condenar Jesus em alguma coisa. Mas ele, muito pelo contrário, no versículo diz que eles diziam isso, né? Diziam eles tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Seja o primeiro. Lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos, todos sem pecado, sem exceção, transgrediram ou transgridem as leis de Deus. E como resultado, todos estão separados da sua glória, ou seja, de uma perfeita comunhão com o nosso Deus e a sua presença, através do teu Santo Espírito, a habitar em nossos corações. É esse pecado que separa Deus entre os homens. E Jesus veio intervir em nosso favor para que não haja essa separação através do seu sacrifício sacrosanto, se dando voluntariamente ali na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas e a redenção dos nossos pecados mediante o nosso arrependimento e aceitação de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse amor é-nos mostrado, irmão, em vários trechos da Bíblia, da Palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 15, por exemplo, nos fala em 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha, não é? Da ovelha perdida, e também a parábola do filho pródigo. Da ovelha perdida, aquele pastor pastoreava 100 ovelhas e uma se perdeu. Uma se rebelou lá, quis dar uma voltinha a mais, quis dar um passeio a mais e se desgarrou daquele rebanho. Jesus nos diz que ele é o bom pastor. E o pastor, justamente por isso, dá vida por suas ovelhas. E ele foi lá, deixou aquelas 99 ali no local de segurança e foi em busca daquela ovelha perdida. E ele nos diz lá no versículo 4 em diante de Lucas 15, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, vejam, daqueles que se arrependem, do pecador que se arrepende, ele oferece o seu amor ágape a todos aqueles que se arrependem. Também na parábola da dracma perdida, aquela mulher perdeu a dracma e ela fez de tudo para achá-la. E ela diz no 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ela, ao encontrar aquela dracma perdida, ela se alegrou, não é? E reuniu amigas e vizinhas para mostrar que ela encontrou aquela dracma perdida. E ela se alegrou em encontrar aquilo que se havia perdido. Por Jesus veio para salvar,
aquilo que se havia perdido. E também na parábola do filho pródigo nós conhecemos bastante, irmãos. Jesus nos mostra, né, que aquele filho pediu ao pai a divisão da herança e se desgarrou da sua família e foi passear pelo mundo e perdeu tudo aquilo que o pai havia lhe concedido. Chegou a um ponto de se alimentar do alimento dos porcos ao qual ele criava. E ele lembrou que até os empregados do pai se alimentavam melhor para ele do que ele naquela situação. E ele foi ao encontro do pai arrependido, e o pai, ao avistá-lo ao longe, ele se alegrou e foi receber o filho, mandou colocar sandália, vestimentas novas e põe um anel na mão do filho, que era uma identificação que ele fazia parte daquela família. Mas o outro filho que esteve junto do pai, se incomodou e não ficou satisfeito. Mas ele respondeu ao filho. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É esse amor incondicional. Mesmo depois daquele filho cometer todos aqueles erros, de ter se desgarrado de sua família, quando ele voltou arrependido, o pai teve prazer em recebê-lo de volta e colocá-lo de volta ao seu seio. É esse o amor incondicional de Deus tem para conosco, irmãos. Sigamos esse amor. Não ponhamos condição para perdoar e acolher aquelas pessoas que um dia se desviaram dos caminhos de Deus, se arrependeram, refletiram e voltaram. E pediram perdão pelos seus erros e pecados. É assim que Deus age conosco e é assim que devemos agir com as demais pessoas. Amém? Que Deus possa ter nos abençoado através desse vídeo e que possa ser frutífero para a vida de todos aqueles que tiverem o privilégio de assisti-lo. Amém? Até a próxima. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.